A soma da tua palavra é a verdade. Salmos 119 e 160. Eu creio que a Bíblia seja a palavra inspirada de Deus, em virtude da realização das profecias no Velho Testamento. Há mais de 300 previsões relativas ao Messias e sobre sua primeira vinda, que Jesus cumpriu ao vir para a Terra. Há muitas profecias que nós podemos examinar. A Bíblia diz que ele nasceria de uma virgem. Sabemos que isso aconteceu. A Bíblia também nos fala que ele nasceria em Belém, da Judéia. Isso aconteceu. Daniel, no capítulo 9, diz que ele, o Messias, teria que nascer antes da destruição do templo da cidade de Jerusalém em 70 DC, por Tito e pelo exército romano. E Jesus cumpriu essas profecias. O Salmo 22 graficamente descreve a morte cruel, a crucificação de Jesus Cristo. E esse salmo foi escrito 1000 anos antes que a crucificação fosse um método de punição usado pelos romanos. O Velho Testamento está repleto de profecias que antecipam a vinda do Messias. Por exemplo, Isaías 61 profetiza que o Messias iria pregar boas novas aos mansos e liberdade aos cativos. Deuteronômio 18:18 declara que o Messias seria um profeta. Zacarias escreveu essas palavras do Messias: Alegra-te muito, ó filha de Sião. Exulta, ó filha de Jerusalém. Eis que vem a ti o teu rei. Ele é justo e traz a salvação. Ele é humilde e vem montado sobre um jumento. E o profeta Isaías escreveu sobre o Messias: Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Além disso, o Espírito Santo previu a crucificação 1000 anos antes de ter sido criada. Transpassaram-me as mãos e os pés. E Jesus falou por Zacarias: Mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o Espírito de graça e de súplicas, e olharão para aquele a quem transpassaram. Quais são as chances de que Jesus tenha cumprido essas 300 profecias? Uma das predições é que ele nasceria em Belém. Quais as chances de que um indivíduo nasça realmente em Belém? Bem, tomemos a população média da Terra da época da profecia de Miqueias e compare com a população média de Belém. E verá que uma em 280 mil pessoas nascem em Belém. No momento em que se fala que Belém será seu local de nascimento, elimina-se a grande maioria de pessoas de ser o Messias. Foi dito que ele seria traído por um amigo por 30 peças de prata e que a prata seria jogada no templo da casa do Senhor e que seria usada para comprar um terreno. Jesus cumpriu mais de 300 profecias do Velho Testamento. Eu tenho um simples diploma de graduado em matemática, entendo um pouco de probabilidade e isso não poderia acontecer por acaso. Além do mais, há coisas que também não se pode manipular. Por exemplo, foi profetizado que ele nasceria em Belém. Como é que uma pessoa pode conseguir nascer em Belém? Foi profetizado que ele iria ressuscitar. Como fazer isso se não for realmente Deus? Foi profetizado em Daniel 9, o dia exato em que ele entraria em Jerusalém num jumento. Como alguém conseguiria nascer no momento certo em termos históricos? Como poderia manipular uma multidão de pessoas que se amontoavam no Monte das Oliveiras, próximo a Jerusalém, saudando-o como o Messias? Como poderia fazer isso? Cada detalhe de sua traição, o preço da transação,
onde aconteceu, quem finalmente fica com dinheiro e onde vai parar. Detalhes que são incríveis, foram antecipados. E ninguém pode questionar o fato porque o Velho Testamento foi traduzido para o grego 3 séculos antes de Cristo ter nascido. A chamada versão dos 70, com 4 cópias ainda existentes. De forma surpreendente, Jesus cumpriu todas as profecias messiânicas com exatidão, embora elas tivessem sido escritas anos antes de seu nascimento. A probabilidade de cumprir apenas 8 dessas profecias foi calculada como uma chance em 10, até a 28ª potência. Certamente Jesus é o Messias, o Filho de Deus, o Salvador do mundo. Quando Lucas escreveu para seu amigo Teófilo o livro conhecido como Atos dos Apóstolos, disse que Jesus se apresentou vivo depois da paixão e morte. Através de muitas provas infalíveis, houve muitas testemunhas da ressurreição de Jesus e, na verdade, Paulo nos conta que houve mais de 500 de uma só vez. O fundamento da cristandade é a ressurreição de Cristo. As provas de que Jesus tenha ressurgido dos mortos são surpreendentes. Primeiro, o Novo Testamento informa que centenas de testemunhas oculares viram a ressurreição de Jesus. Se eu lhes dissesse que John F. Kennedy foi assassinado em Dealey Plaza por arco e flecha, você por acaso acreditaria? É claro que não. Por quê? Porque entre nós houve testemunhas daquele fato. E quando Paulo escreveu sua primeira carta aos Coríntios, em sua plateia havia centenas de pessoas, porque mais de 500 irmãos testemunharam a volta do Senhor. Então, ele não criou isso do nada. As pessoas para as quais ele escreveu já sabiam do fato. Em segundo lugar, as autoridades romanas e judaicas jamais conseguiram obter o corpo de Cristo, embora tivessem guardado e lacrado o túmulo. Há 2 grandes provas da ressurreição. A primeira é Roma, que, segundo o Evangelho, ficou emudecida. Apesar de ser um poder militar forte na Palestina na época, e se os discípulos tivessem roubado um corpo, poderiam ter feito com que a poderosa Roma surgisse com o corpo e não fizeram isso. O que me sugere que a ressurreição foi genuína. Se a ressurreição de Jesus não tivesse ocorrido, teria sido bem fácil provar o contrário. Mostrando o corpo de Jesus Cristo nunca foi encontrado. Em terceiro lugar, os apóstolos acovardados durante o julgamento e crucificação de Jesus tornaram-se testemunhas ousadas de sua ressurreição depois de terem visto o Senhor vivo após sua morte. Com relação aos discípulos, sua reação inicial foi de medo, de intimidação pelos judeus, mas depois da ressurreição houve grande ousadia e isso novamente me sugere que algo aconteceu para que houvesse uma mudança de atitude, que eles estivessem dispostos a morrer, como resultado do evangelho que pregavam e que falava da vinda do Senhor Jesus. De repente, em poucas semanas, os homens saem pelo mundo para pregar um Cristo ressurgido. Fica evidente que a mudança de atitude sofrida tenha sido por causa de terem realmente visto Cristo vivo. Não há outra explicação lógica para o fato. E todos aqueles homens perderam suas vidas proclamando Cristo, sua crucificação e sua ressurreição dos mortos. Somente um deles chegou à idade madura, João. Fica evidente que as provas históricas e a vida dos apóstolos confirmam um Cristo ressuscitado. Além do mais, a morte e a ressurreição de Jesus modificaram o curso da história e reescreveram o tempo de antes de Cristo para depois de Cristo. Qualquer um que rejeite a ressurreição de Cristo ou a Bíblia como a palavra inspirada de Deus, estará rejeitando um fato provado de forma mais absoluta do que qualquer outro no mundo.